O que aconteceu com a marca Calude? É isso que você vai saber nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Sakamoto e esse é mais um conteúdo aqui do Tudo Xixi Misturado. Hoje a gente vai contar um pouco da história da Calude e também alguns trechos importantes que essa marca aí viveu ao longo de toda a sua existência. E ela continua, tá? Para você que tem dúvidas e tudo mais, a Calude, marca americana, criada em 2011, ela tá ativa ainda com algumas mudanças aí, não só no branding da marca, também aí nos seus produtos, mas vamos contar lá de 2011 que particularmente eu me surpreendi absurdamente. Porque em 2011 eu já estava tanto quanto engajado no mundo do arguilho e logo quando teve o lançamento do Lotus, esse é o nome dado ao controlador de calor da marca Calude, fizemos a aquisição. Tanto que você conferir vídeos do blog do Arguile, até mesmo vídeos aqui, os mais antigos do TSM, tem ainda alguns conteúdos que eu acabo utilizando aí o controlador de calor. E logo quando chegou, é aquela coisa. É inovador, é diferente, eu utilizei pra caramba e queria tirar todas as minhas dúvidas, queria ver como ele performava, seja com um roche mais raso, um roche mais fundo, enfim, vários testes, vários e diversos roches foram feitos e eu particularmente não tenho o que dizer, a não ser que aquele momento foi sensacional, né, no sentido de ter esse aprendizado, de colocar os testes aí à prova mesmo, para conhecer um pouco mais do controlador de calor. Até esse termo controlador de calor, né, que foi também iniciado pela Calude, o nome controlador em várias regiões ao redor do planeta foi trocado aí por simplesmente Calude. Ah, você tem um Calude? E aí não necessariamente era o Lotus da marca Calude. Então qualquer controlador, por exemplo, no Brasil rolou muito isso, na Europa também, você pega em outros países, assim, ao redor do nosso planeta, o controlador de calor virou aí Calude. Igual a gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Com caneta, com esponja de aço, enfim. Você já sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então a Calude, ela revolucionou em vários sentidos, não só trazendo termos, mas sim trazendo um produto que era totalmente diferente na minha humilde opinião, né? Não que antes não houvesse aí algo que pudesse ser um pouco similar, né? A gente fala das Batias, que são, cara, antigas demais, tem toda uma história, mas aí era diferente de fato, né? Toda a sua construção, toda a sua questão de desenho e da funcionalidade eram bem diferentes ali para a época. E foi o precursor de fato para que outras marcas criassem, né, como era bem popular, né, de ser falado, outros Caludes, né? Caludes brasileiros, Caludes europeus e muito mais. Só que aí teve uma questão que, por ser uma marca que chegou muito forte no mercado, com um conceito e com execução, né? Porque para mim tem que ser sempre uma mescla de um produto que tem conceito, tem uma ideologia sensacional, mas que funcione. Porque nenhum produto ele vende só pela sua ideologia. Ele precisa funcionar, ele precisa mostrar tudo aquilo que ele promete, né? O famoso prometeu tudo e entregou mais do que realmente as pessoas esperavam. Mas óbvio que ao longo do tempo acaba aquele momento de êxtase e aí, por exemplo, eu voltei a utilizar alumínio, comecei a comparar e ver que alumínio era mais a minha pegada e não adianta você ver alguém que, né, de má índole vir falar mas você era patrocinado pela Predator. Cara, depois de muitos anos de canal a gente foi começar a trabalhar juntamente com a Predator, porque por muito tempo a gente ficou realmente sem ter uma questão do uso com alumínio. E lembrando que eu aprendi com o mercado americano, e o mercado americano naquela época, né, nos seus primórdios, utilizava-se muito alumínio e alumínio de cozinha, né? Os mais antigos aí vão lembrar do alumínio Reynolds Heavy Duty, que era um alumínio de cozinha, só que muito melhor do que o alumínio de cozinha convencional vendido no Brasil, e ele proporcionava uma seção diferenciada por ter mais micras, né? Por ele ser assim mais robusto, mais parrudo, e que se a gente comparar hoje, por exemplo, com uma folha de Predator, fica totalmente diferente. Então é importante eu fazer essa inserção para que ninguém fique enchendo a paciência aí, querendo diminuir um pouco das minhas escolhas ou aquilo que eu acabei comparando e levando para a minha vida. Porque eu gosto muito até hoje do método, né, de se preparar um roche com folha de alumínio. Eu creio que para mim seja uma terapia e também uma arte. Que eu me sinto artista fazendo o meu roche do meu jeito. E por mais que o Patrick, que vive comigo diariamente, não consegue fazer um roche igual o meu e eu não consigo fazer igual o dele. Porque, né, não sufocamos os artistas e cada um cria da sua forma. Então vamos lá focar nessa questão da Calude.
chegou muito forte em 2011, logo após já estava permitindo a venda worldwide, né, que era para todos os lugares do planeta, e a gente conseguiu comprar, foi sensacional. E óbvio que tudo que chama atenção, né, tem os bons e os maus olhares, né, tem aquelas situações que você fala, pô, muito legal, né, tá acontecendo coisas bem interessantes, mas também tem gente ali de olho. E não deu outra. A Calude, mesmo com sua patente, com seus registros que eram comprovados pelo Reza, começou ali o início das suas cópias, das suas réplicas. Mas vale a pena salientar que a Calude, ela teve representação aqui no Brasil, foi bem legal. A gente também chegou a trabalhar com esse pessoal que nos procuraram aí e tudo mais para fazer essa combinação, sabe? Essa questão de vamos trazer ali um produto americano que está em alta, juntamente com um canal de YouTube e tal, que tenha relevância e podendo fazer essa mescla, né? Deixando o produto cada vez mais brasileiro. Mas até mesmo naquele momento, a gente fez questão de falar, pô, a gente está usando aqui, é um apoiador, mas não tem problema se você for aí mais da folha de alumínio, tá 100%. Certo? Então, com essa questão das cópias e das réplicas, a Calude sofreu bastante, né? Isso eu tô falando sem saber dos lados exatamente, mas é notório. Quando você vê seu produto original, ele deixa de ser comercializado, de ser importado para o Brasil e começam a vir as réplicas, e eram réplicas que não eram bem feitas, porque tinham mudanças significativas aí. Hoje é mais escancarado mesmo, de fato. Mas naquela época, a própria Calude, se não me falha a memória, ela queria que realmente, né, houvesse um trabalho para combater essas cópias e réplicas no Brasil. Eu não vou ficar aqui falando que é 100% certo, que é 100% errado, porque pode ser que eu chegue em um momento de ser hipócrita, mas eu estou contando um pouco, basicamente, da história para vocês. E, por exemplo, antes de todo o cenário que, por exemplo, atualmente a Rússia vive, né, teve toda uma situação do Calude virar lá também Calude, Patrick. Então, assim, você está usando Roche e Calude, independente do Calude que é, do controlador de calor que é. Tanto que lá é Caloud, né? Caloud. E aqui a gente chama de Calude, né? É tipo um K-A-L-U-D, né? Calude. Calude. Né? Com D-I, né? Calude. E lá é bem popular, né? Muito popular. E exatamente foi um sucesso, né, aqui no Brasil, só que ele logo se transportou para a Europa, onde o sucesso foi tão grande que a mudança de comportamento no consumidor europeu, que deixou de utilizar as folhas de alumínio, e eles usavam antigamente sim, para utilizar o controlador de calor. Então essa mudança de comportamento foi muito significativa no mercado europeu principalmente. No brasileiro teve um impacto, mas não foi tão grande, porque se hoje você compra aí um setup europeu no site, numa loja, num shopping e tal, é difícil você encontrar folha de alumínio. É muito mais fácil você encontrar um controlador de calor. E no Brasil você vai encontrar folha de alumínio a rodo. Então foi impactante no Brasil até certo ponto, mas em outros continentes aí acabou sendo muito mais forte, criando, né, ditando uma tendência, um ritmo, uma utilização do controlador de calor num geral. Só que a Calude, né, ficou muito tempo ali trabalhando o seu Lotus, lançou depois o Lotus 2, outras versões, começou a dar cor, né, para os controladores. E aquela tampa, inicialmente, o pessoal começou a não utilizar mais, porque não via necessidade, né? Os carvões estavam ganhando formatos novos, ou aqueles formatos que já existiam começaram a ganhar dimensões diferentes, fazendo com que a tampa ela servisse só para dar, superaquecer mesmo de fato a seção e queimar. Então, logo de cara, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente utilizava carvão cilíndrico, né, e posteriormente hexagonal, não tinha necessidade mais da utilização da tampa. Assim como nos europeus, né, chegaram aí nos carvões aí de 25, 26 milímetros, e aí não se via mais a necessidade dessa tampa para abafar o calor, para concentrar ali, porque se tratando de um ótimo condutor de calor, né, de temperatura como o alumínio, ele superaquecia com uma certa facilidade. E aí essa mudança proporcionou, por exemplo, na Europa, a criação de outros produtos, né, de outras marcas, só que isso demorou muito. E a Calude ela conseguiu ali se manter, pelo menos no mercado europeu. Só que quando vieram os novos controladores feitos realmente ali, ou pelo menos desenhados na Europa, o valor começou a cair bastante. Isso não é assim tão antigo, dá para dizer que é relativamente recente.
eles conseguiram produzir, de fato, controladores de calor que tinham qualidades bem semelhantes ao Lotus da Kalud, com um valor, por exemplo, de 60% até 50% do valor original do Kalud. E hoje eu falo muita verdade, a minha opinião aí. Kalud Lotus revolucionário, tem uma importância gigantesca, mas o que você encontra hoje de outras possibilidades de marcas com metade do valor entregam muita, mas muita seção boa, sem precisar gastar ali seus 45 dólares, euros, que seja, quando você pode comprar um por 20, 22 e sabendo manusear, você tem uma seção muito, mas muito legal. E no Brasil começou a cair em desuso, ainda existem consumidores, mas a força da folha de alumínio foi crescendo cada vez mais. O brasileiro é criativo, o brasileiro gosta disso, tem essa facilidade, né, do trabalho manual, que é uma coisa muito característica nossa. Então a folha de alumínio dá para dizer que é predominante no nosso mercado. Não dá para dizer, na minha opinião, que é 100%, mas é uma grande parcela aí dos consumidores no Brasil. E quem gosta de fazer um bom roche sabe o que eu estou falando no sentido de terapia, de arte, de você fazer a sua furação, rotacionar as peças de carvão como você imagina. E a minha opinião é realmente essa, o controlador de calor ele é extremamente prático, deixando você até preguiçoso, enquanto o alumínio ele exige que você preste atenção durante toda a sessão para que tenha um controle muito legal. Então o controle de calor, que seria a ação promovida pelo controlador, ele é mais assim um estabilizador de temperatura, para que você não tenha que ficar ali mexendo muito, sabe? Diferentemente aqui, você precisa 3 peças, depois 2, adiciona a terceira lá no meio da metade, ou adiciona abafador. Tem várias vertentes quando você utiliza aí a folha de alumínio, o que eu particularmente acho muito, mas muito mais legal. E que é engraçado, o mundo inteiro vê nós utilizando folha de alumínio em carvão hexagonal e acha uma das coisas mais esquisitas. E eu vou dizer que é um esquisito sim, mas é um esquisito muito do bom, muito do bem também, porque a gente consegue aí resultados fenomenais. E aí entrando em outro aspecto, né, que aí isso é até mais antigo, a Kalud foi investir, né, em outros produtos para não ficar só no controlador e aí lançou o seu Roche, né, no caso o Sansaris, o primeiro, feito totalmente de silicone, que teve uma falha apresentada, a própria Kalud ela se prontificou, né, ao criar o Sansaris Vitria para que quem tivesse, né, se não me engano, ou o Sansaris Vitria 2, né, e tivesse o 1, fizesse uma troca com 50% de desconto, ou era do Vitria para o Sansaris. Eu não vou saber exatamente, mas o primeiro, Sansaris, ele era um roche de silicone, né, um fúnel, e você adicionava o controlador, ele tinha um encaixe perfeito para o Lotus. O Sansaris Vitria tinha ainda a mesma estrutura de silicone, só que a cuba onde você colocava o tabaco já era uma cuba de vidro, que você conseguia retirar e fazer a limpeza. E o Vitria 2 era meio que um aprimoramento. No próprio Roche Vitria, né, criaram ali alguns acessórios para melhorar a ventilação, né, o calor, com muita engenharia aplicada, né, porque se não me falha a memória, o Reza Barba ele é um engenheiro formado lá no, não sei se é MIT ou alguma coisa do tipo, nos Estados Unidos, mas ele é bem assim estudioso, pelo que muitas pessoas já falaram, e eu tive a oportunidade de trocar umas dúzias de mensagens aí há muitos e muitos anos atrás, há 10 anos atrás, por exemplo, se não mais. Então ele mostrou-se muito estudioso para isso e de fato, cara, criar um controlador de calor a partir do momento que não tem absolutamente nada, inovar o mercado e um produto que funciona pra caramba é porque exige muito estudo. Se vai ficar no gosto das pessoas, isso é uma questão meio que secundária, mas é inegável que o funcionamento do Kalud, né, do Lotus, ele é comprovado até os dias atuais. A Kalud foi para os roches, depois foi para o seu arguile, né, o setup, que era chamado de Chrysalis, mas tendo modelos diferentes. Então você tinha, por exemplo, Chrysalis que chegou a custar $4.000, $2.000, as versões mais baratas de $400, e recentemente eles trouxeram aí versões mais acessíveis, se assim a gente pode falar, de $200, né, até um pouquinho menos, dependendo do modelo, da composição ali que você pega. Então tem essa questão que ela é bem diferente, são modelos que fogem também ali do padrão, não que há um padrão, né? A modernidade fez com que a gente quebrasse o padrão, porque antigamente era mais voltado para os setups do Oriente Médio, né? Egípcios, sírios, entre outros. Então, assim, ele foge bastante do escopo ali convencional que a gente vê.
Então são arguilhos diferenciados. Eu creio muito que a base de fãs acaba sendo ali daqueles que, cara, são fiéis desde a sua criação ou há muito tempo. Mas a Kalud entrou, na minha visão, em um mercado mais luxuoso a partir do momento que ela manteve o preço do seu controlador lá para 45, 50 euros numa Europa, vendendo esses arguilhos nos Estados Unidos a $4.000 ou $400, sendo que com $400 você compra os melhores modelos possíveis nos dias atuais. E esse valor ele já eram aplicados alguns anos atrás. Então assim, eu esperava que a Kalud pudesse entrar mais no mercado, mostrando que o popular pode ser muito interessante. Ela nunca chegou a investir num controlador feito de inox. Não sei se teve testes lá por parte dos responsáveis e não gostaram. Por mais que eu ainda prefira de alumínio, eu acho interessante o controlador de inox de certa forma. Mas assim, beleza. Poderia ter ido, buscado alternativas. Aí lançaram o Roche com alpaca, custando horrores. A mesma coisa com a Olabols, que é uma marca italiana que já faz roches artesanais com um valor muito grande. E aí você junta uma marca que quer fazer produtos luxuosos com uma que já tem o seu valor padrão, standard ali mais elevado. Cara, ficou muito acima da média de um Roche bom, por exemplo, nos Estados Unidos. Então assim, quis entrar no mercado, trouxe muitos modelos. Hoje, se você entra no site, você vê muita coisa, você às vezes nem sabe do que... Eu não sei de algumas peças ali que são vendidas separadamente e não são peças de reposição, mas eu creio que assim, eu não vou dizer que a marca se perdeu, mas ela fugiu pelo menos daquilo que eu esperava que pudesse ser, né, depois de 13 anos aí exercendo aí vários trabalhos no mercado. Eu digo assim que hoje ela tá não enfraquecida, porque a palavra fraca pode ser um negócio muito forte, mas teve uma queda significativa aí, seja na venda, seja na apreciação de seus produtos. Pode ser que para alguns que gostem da marca vão falar, não, é uma marca incompreendida. Para os que não gostam, vão considerar uma marca supervalorizada ou superfaturada nos seus valores. Então vai ficar sempre essa briga, né? Daquele que gosta do mais popular, daquele que gosta mais do luxo. Eu acho que deixa aí uma discussão bem interessante para o nosso vídeo. E o que dá para dizer é que, independente de qualquer coisa, a Kalud lá em 2011 ela modificou o mercado. Talvez o nosso impactou mais no início e depois a gente teve a nossa escolha mesmo pelas folhas de alumínio e continuamos dessa forma, mas outras regiões foram extremamente impactadas. Isso tem uma coisa que a gente não é muito conhecida, é pela preguiça, né? O brasileiro ele gosta mesmo de colocar a mão na massa, fazer uma boa refeição, né? De criar muito, então a folha de alumínio com certeza ela corresponde aos nossos, não ideais nem valores, mas o nosso estilo, as nossas características aí como bons brasileiros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, acessa lá o site. Lembrando que esse vídeo é de livre e espontânea vontade da nossa parte, contar um pouco de história, porque a gente tem essa bagagem e é legal conversar com vocês, sejam os mais antigos, seja aqueles que estão a um médio prazo e principalmente você aí que está há pouco tempo, não conhece muito de história e hoje com esses conteúdos tão rápidos na internet, por que a gente não parar um pouco, pensar, elaborar, roteirizar e executar aqui um conteúdo para vocês, para que você possa fazer ao lado da sua sessão, de pessoas que você tanto gosta. Esse é o nosso objetivo, né? Não só trazer informação, mas também trazer um pouquinho de história e a gente, né, mostrar tudo que teve nessa passagem gigantesca que ainda vamos viver, né, do mercado, da cultura do arguile, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Fechado? Tamo junto demais, valeu! Eu nem fiz aí as minhas puxadas nessa minha oratória gigantesca, mas eu vou encerrar com uma puxadinha aqui, porque dá pra fazer uma sessãozinha aqui, uma puxadinha suave. Beleza? Até a próxima. Valeu!